muito básico, né? É algo que todo mundo já sabe, que é falar de promoção e prevenção, ou promoção e prevenção. Só que a gente tem que lembrar, né, o quão importante é tratar de duas situações para que evite a questão da enfermidade e para que se tenha saúde. Mas como é que a gente trabalha em medicina da família voltada à questão de prevenir e de promover? A gente já até conversou em alguns determinados assuntos, mas isso é referente à unidade 3 de vocês, tá? Que é a unidade de promoção e prevenção. Bom, vale destacar a vocês, em relação à promoção da saúde, Henry, em 1946, foi o primeiro, né, que a primeira vez definiu as 4 tarefas essenciais da medicina. Da medicina, não estou dizendo nem em relação à medicina da família, tá? E ele disse que as 4 tarefas essenciais da medicina seriam promoção da saúde, prevenção da enfermidade, o restabelecimento dos enfermos e a reabilitação. Que a medicina não poderia deixar de fora esses quatro pontos de importância, ou 4 pontos principais, que seria promoção da saúde, prevenção da enfermidade, restabelecimento dos enfermos e reabilitação. Então foi daí que começaram, né, a fazer os conceitos e aprimorar o que seriam esses 4 padrões importantes relacionados à medicina, tá? E chegaram ao tema de várias discussões em relação à promoção da saúde. Vocês sabem, gente, que na grande maioria das vezes existem várias questões que são muito burocráticas, né? E se tratar de pessoas, principalmente tratar de saúde, tratar de doença, exige muito mais. E aí, quando a gente fala de promoção da saúde, não é algo que foi descrito e que foi facilmente aplicado. Existem conferências e essas conferências até hoje são realizadas, mas isso a nível de curiosidade, que a primeira conferência internacional sobre promoção em saúde foi feita em Ottawa, no Canadá, em 1986, tá? Foi perante toda uma resposta à crescente demanda de uma nova concepção de saúde pública no mundo. O que acontece, gente? Existem países que são modelos em relação à saúde pública. Não estamos falando necessariamente do que no Brasil nós conhecemos como SUS, né? Porque a gente vai depois ter uma aula sobre SUS. E se a gente parar para falar um pouquinho de SUS, a gente tem que lembrar lá de um processo relacionado à Constituição Federal de 1988, tá? Que estabeleceu uma nova forma de saúde no Brasil, e sendo assim um direito de caráter universal. Mas isso a gente vai entrar em critério em sistemas de saúde, onde eu vou falar de SUS, mas até então a gente precisa saber da promoção da saúde em relação ao que foi a esse primeiro marco em Ottawa, no Canadá. Essa conferência, né, e até hoje essas conferências nada mais tratavam de valorizar um conceito positivo que acentua a todos os recursos sociais e pessoais, assim como a questão da aptidão física. Mas, para que a gente consiga entender a importância de promoção em saúde, a gente deve pensar que a saúde é um produto e um processo social. O que seria isso, professora? A saúde é um produto e um processo social. Ou seja, não é um fator que implique em uma situação, senão que várias condições que nos levariam a pensar em várias situações. E é exatamente isso que foi estabelecido, que o primeiro sempre é o resultado das complexas interações entre processos econômicos, biológicos, ecológicos, cultural e social. E que isso, claro, vai determinar um grau de desenvolvimento integral. Ou seja, quais são os fatores que influenciam na questão da promoção da saúde? Todos os processos, desde ordem econômica até de ordem social. A gente diz, por que, professora?
Se eu pensar em social, porque a gente diz que sustenta, né, ou está sustentado em relação à organização e à coordenação de múltiplos atos sociais relacionados com condição de vida, bem-estar de indivíduo e das próprias populações. A gente diz que se expressa para que exista saúde, devem estar presentes condições e requerimentos indispensáveis. Gente, a gente diz assim, o ser humano é o produto do meio, né? E o ser humano tende a se adaptar muito rápido a certas situações. Só que é uma regra que não cabe a todas as pessoas. É a mesma coisa aqui. Para que a gente tenha um padrão de saúde, ou pelo menos o que seja considerado saúde, nós temos que ter algumas condições favoráveis a essa situação, né? A paz, a equidade, a justiça social, a moradia, a educação, a alimentação, o ecossistema estável, ingressos econômicos, querendo ou não, todos são fatores que influenciam no processo da saúde em relação à enfermidade. Tá, professora, mas e aí? Nós estamos aqui falando de medidas que até então não são medidas que vão gerar um custo. E já vamos chegar nesse ponto. Mas vale lembrar que uma boa saúde, ou seja, uma buena salud, é o melhor recurso para o progresso personal, econômico e social. Uma condição importante de qualidade de vida. Como a gente vem conversando, né, em relação à medicina da família, que a gente sempre priva até o nosso paciente a olhar esse paciente como um todo e não uma simples pessoa que foi me procurar por um processo patológico. Senão que saber todos os fatores que influenciam para essa melhora ou fatores que influenciam para essa piora. Então, esse assunto, gente, é um debate muito constante na medicina da família, tá? Se vocês forem pesquisar em vários setores, vocês podem colocar definição de promoção em saúde. O que seria isso? Quando a gente fala em promoção da saúde, nós estamos falando de uma soma de ação de população, né? Uma soma de ações da população aos serviços de saúde, às autoridades sanitárias, a outros setores sociais, um encaminhamento ao desenvolvimento de melhores condições da saúde individual e coletiva. Então, nada mais é que você promover a saúde. Alguém apertou alguma coisinha, gente? Eu escutei um barulhinho, não sei se alguém quis falar alguma coisa. Oi, oi? Eu acho que alguém apertou sem querer, se alguém apertou, né? Bom. Então, olha lá. Como a gente estava falando em relação à promoção da saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos que consiste em proporcionar às pessoas os meios necessários para melhorar a saúde e exercer aí, claro, um controle sobre ela mesma. Então, a OMS planteia que a promoção da saúde nada mais é que o processo que permite com que as pessoas incrementem o controle sobre a saúde para sua melhoria. Entendendo que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não só a ausência de afecções ou enfermidades. Por quê, gente? Esse conceito de você dizer que saúde é a ausência de enfermidade. Ah, aquele paciente ele não tem hipertensão, aquele paciente não tem diabetes, aquele paciente não tem lúpus, então é um paciente saudável. Não. Porque se eu for parar para pensar em saúde, eu tenho que pensar que eu tenho um mix, né? Uma mistura de todo aspecto, eu tenho todo o bem-estar físico, mental e social. E não só referente a um estado patológico. Então, por que é importante a gente debater? Porque, mais uma vez, eu digo que existe vários fatores que desfavorecem o meio.
Então, a concepção de saúde implica com que a promoção vai muito mais do nosso campo médico. Precisamos, sim, de influências e saber em relação aos fatores ambientais, econômicos, biológicos e estilo de vida. Então, meus queridos, infelizmente, para aqueles que não gostam, se trata, sim, de um processo político, tá? Um processo político e social não somente dirigido ao fortalecimento da capacidade e de habilidade, senão que chegar ao maior controle de determinantes de saúde e modificar as condições sociais, econômicas e ambientais. O que isso significa, professora? Isso significa que não adianta eu dizer para uma pessoa assim, olha, o senhor tem que fazer uma caminhada, viu? O senhor tem que andar, o senhor tem que ir para a academia. Como é que eu vou dizer a um paciente, né? Dependendo da comunidade onde eu trabalho, que ele necessita ir na academia, sendo que a academia não são para todos. E isso não vai, claro, estar dentro do poder aquisitivo desse paciente. Mas isso não é um defeito, não é um problema que, infelizmente, eu vou poder resolver como médico? Não. Porque se o prefeito, ou se o governador, se a questão política não estiver envolvida para a melhoria daquele espaço, não se tem como, talvez, obter a qualidade de vida necessária. Então, são essas as questões que, às vezes, saem muito mais do padrão da medicina em si e entra muito mais no padrão político, tá? Então, por isso que a gente diz que essa questão não é de domínio total e exclusivo do setor da saúde. Mesmo que nós desempenhamos um papel muito importante como um líder nesse processo. Claro, a gente tem como responsabilidade assessorar e dirigir as políticas a todo nível em benefício da saúde. Só que, infelizmente, não demanda só da nossa boa vontade. Mas o que é comum? É habitual a gente escutar que utilizam o termo de educação para a saúde e promoção de saúde como meros sinônimos e não promover a saúde é uma coisa, educar para a saúde é outra. Pense um pouco. Quando a gente fala em educação para a saúde, a gente automaticamente está promovendo a saúde. Mas nem sempre quando eu faço a promoção da saúde, eu preciso estar realizando através de um processo educativo. Porque quando eu educo, é a mesma coisa quando eu faço com vocês, eu promovo a informação. Eu passo o meu conhecimento a vocês. E assim aos meus pacientes, à comunidade, tá? Para que eles exerçam, para que eles tenham o costume de ter hábitos saudáveis. Mas se eu penso, isso em relação à educação, mas se eu penso em promoção, eu estou falando de algo muito mais além. Em que eu tenho ações de várias formas, ou seja, de várias naturezas diversas, tá? Que favorecem a qualidade de vida do meu paciente. Por isso diz ali, né? Um ginásio ao ar livre é promover a saúde. Sim, por quê? Porque perante a isso que eu consigo fazer ou realizar ações de educação para a saúde. Então, a promoção da saúde vai muito mais além do que mostrar, dizer as informações do que pode e o que não pode. Ou expor o seu conhecimento. É um campo que abrange outras áreas. E exatamente, não quero que pensem que o conceito educação para a saúde é sinônimo de promoção de saúde. Não tem nada a ver. Mas como diz ali, quando nós fazemos a educação para a saúde, nós estamos ao mesmo tempo fazendo o processo de promoção. Mas nem sempre quando eu faço só a promoção da saúde, eu faço através de um processo de educação, tá? Então, são conceitos diferentes. Olha que interessante isso aqui em relação à medicina comunitária, à saúde comunitária e à promoção da saúde. Nós tentamos sempre trabalhar com várias estratégias, né? Para sempre chegar a um denominador comum, que é saber a situação da saúde. Então, nós temos ali que existem determinantes de saúde, na qual nós falamos que são biomédicos, psicossocial, ambiental e serviços de saúde.
Usamos de todas as formas para a gente poder chegar a um modelo de saúde familiar. Desde a parte clínica, desde o envolvimento da família, desde a saúde comunitária e promoção e até mesmo o processo de gestão, né? Ser médico da família, como a gente já comentou muito antes em aulas anteriores, é um processo muito burocrático. Às vezes exige muita papelada, exige estar preenchendo formulários e mais formulários, mas essa é a nossa função. O que acontece, professora? Se eu falo de promoção da saúde, eu tenho áreas de atividade relacionadas. Como? Serviço preventivo. Nós vamos falar de medicina preventiva? Vamos. Serviço preventivo primário, secundário e terciário. Trabalhos que são embasados na comunidade. Políticas de saúde, medidas em relação ao meio ambiente, regulação de atividade econômica, programa educativo, tudo isso está relacionado com a promoção da saúde, tá? E aí, o que acontece? O que eu tenho que saber? O que foi decidido lá nessa conferência de Ottawa, né? Então, aí fizeram as áreas de ação em relação à Carta de Ottawa. Ou seja, que para falar de promoção de educação, precisamos construir políticas públicas saudáveis, criar ambientes que favoreçam a saúde, desenvolver habilidade personal, reforçar a ação comunitária e reorientar os serviços de saúde. Como mais uma vez digo, vai muito mais além da nossa capacidade, talvez, somente abrangendo a nossa área de saúde. Vamos pensar. O que seria construir política pública saudável? Né? A gente diz, construir política pública saudável nada mais é que pensar em uma das formas importantes, principais, para lograr que se atue sobre os determinantes da saúde. Que os mantenha em sua agenda e valore a consequência que pode ter na saúde para a população. Como assim, professora? Implica em que o setor de saúde esteja em contato permanente com a qualidade em relação aos demais setores. É a mesma coisa que a gente fala, construir política pública saudável. E a gente sabe que isso, infelizmente, no papel é muito fácil. Mas, né, existem aí os fatores e cofatores que às vezes favorecem mais uma situação que outra. E setor de saúde em contato permanente com qualidade em relação a outros setores é um processo que vai muito mais além e que não depende de nós médicos, né? Criar ambiente que favoreça a saúde. Claro, aqui até ainda está mais simples, porque são algumas modificações no meio que consegue desenvolver, né, que consegue fazer com que as pessoas, habitualmente em relação ao trabalho, sua recreação, isso esteja relacionado com a sua situação de saúde. Então, gerar ambientes propícios a esses indivíduos, né? Gerar ambientes que propiciem aí uma sensação agradável de gratificação, de estímulo, de segurança. Se vocês pararem para ver hoje, muitas empresas, né, empresas eu digo grandes, principalmente para fora do Brasil, não sei se é uma realidade muito frequente, talvez seja, né, por exemplo, a Google, ela para com seus funcionários tem um ambiente mais propício para que qualquer um queira trabalhar. Desde uma sala de dormir, uma sala de descanso, uma sala de jogos, uma sala de interatividade total. E que, claro, isso sim é você favorecer o processo de saúde. Lembrando do conceito que eu disse para vocês em relação ao que é saúde. E desenvolver habilidades pessoais, o que implica? Pessoas que sejam informadas com educação sanitária e no processo de aperfeiçoamento de atitudes para a vida. E essas pessoas acreditam-se que têm uma maior possibilidade de optar por aquilo que vai lhe proporcionar a saúde, né? Que nada mais é a informação disponível nos diferentes meios formais e não formais do ser humano.
o que vai proporcionar ferramentas para que esse indivíduo exerça o controle sobre a sua própria saúde e sobre o meio ambiente em que se desenvolve. Habilidades pessoais, o que seria que cada indivíduo tem a capacidade de fazer, mas que às vezes por um motivo ou por outro está desconhecido ou fica desconhecido. E que claro que a gente também pode ajudar a favorecer esse meio. Reforçar a ação comunitária. Fortalecer as redes de organização, né, que vão surgindo como uma necessidade de apoiar no desenvolvimento de certas ações e de intercambiar experiências. Ou seja, né, impulsar e apoiar as organizações comunais controladoras de gestão pública e de iniciativa privada que têm a ingerência na saúde. Bom, fortalecer rede de organização, né, para que desenvolva todas as ações e a troca de experiência é importante? É. Mas às vezes a gente não tem, como é que eu posso dizer? A mesma coisa se a gente pega um exemplo de um posto de saúde. No posto de saúde, dependendo da demanda, da quantidade daquela comunidade, a concentração de agente comunitário, estou dando um exemplo. Mas às vezes o que acontece? O papel na qual eles exercem não é melhor. Por quê? Porque nós não temos condições favoráveis a isso. Para muitos, essa aula pode estar sendo completamente desinteressante, mas é um fator muito político e se a gente parar para pensar, interferencia de um modo efetivo na saúde. Porque a gente tem que lembrar que existem vários processos para que o medicamento chegue ali, para ser distribuído. Existem vários processos para que aquele paciente possa ser atendido. E isso, claro, cada país, né, ou cada região apresenta o seu sistema de saúde, na qual nós vamos comentar em unidades mais para frente. E a reorientação dos serviços de saúde. Compromisso do reflexo através de uma gama balanceada e compreensível de prestação de serviço. Assegurar recursos de relação a atividades geradas na comunidade que façam, que dêem um privilégio em relação à promoção e à proteção da saúde. Abertura à participação da organização comunal existente, principalmente aquela que foi surgida ou sugerida a partir das próprias necessidades. Reorientar, né? Meio complexo também, reorientar os serviços de saúde. Poxa, professora, tudo que a senhora está falando é muito complexo. Pois é, porque às vezes o vilão da história é o agente de saúde, o vilão da história é aquela equipe multidisciplinar que está ali, é o médico em questão. Mas, infelizmente, a gente esquece do que está lá para trás, para que tudo isso que a gente comentou aqui, as áreas de ação estabelecidas na Carta de Otávio, em relação à promoção da saúde, é muito mais complexo, é muito mais político do que da saúde em si. Então, isso, gente, a gente cita em relação a isso, porque tem como a gente fazer a promoção da saúde? Tem sim. A promoção da saúde pode andar junto com a educação? Pode, claro que pode. Mas não depende de nós. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Por exemplo, se eu tenho um entorno saudável, né, um exemplo, eu tenho uma escola saudável, isso consequentemente vai garantir a saúde do meu paciente, ou seja, do indivíduo. O estilo de vida, ele, claro que vai ser favorável ou desfavorável se aquele paciente, né, ele faz o exercício físico, mas para que ele faça exercício físico, ele tem que ter um lugar para ele fazer esse exercício físico, né? E se eu tenho tudo isso, automaticamente eu tenho hospitais que são saudáveis. Por quê? Porque eu não tenho uma sobrecarga do meu sistema. Tudo pode se resolver na atenção primária? Nem tudo, né? Nem tudo. A gente sabe que existem outras situações que se resolvem na atenção terciária. Nós vamos falar de atenção depois, primária, secundária, terciária e quaternária. Mas o que acontece? Se eu tivesse como fazer uma promoção de saúde, eu não estaria, talvez,
né, sobrecarregando os sistemas mais para frente. Mas aí é claro que isso tudo geraria uma convivência pacífica em todos, né? Mas, infelizmente, nem sempre tudo é possível. Então, professora, o que a gente pode pensar? O aumento da criação de áreas verdes é fazer promoção para a saúde? Claro que sim, tá? Por quê? Porque estudos demonstram que as pessoas que vivem próximas às zonas verdes realizam mais atividades físicas e têm uma melhor qualidade de vida. Então, hoje, se a gente fala em projeto urbanístico, a maior clareza de prioridade é fazer a definição e criar as zonas verdes. Alguém quer comentar alguma coisa? Pessoal, eu estou escutando barulho toda hora, mas eu não sei do que é, tá? Bom, criação de ginásio ao ar livre. Então, faz muito tempo, principalmente no contexto espanhol. Por que eu falo contexto espanhol? Porque hoje, o contexto espanhol, em relação ao contexto espanhol, é o que a gente tem de maior referência na medicina comunitária e na medicina da família. E eles trabalham, sim, de forma efetiva a questão da promoção da saúde, tá? Porque, professora, lá eles enfatizam muito fazer ginásio ao ar livre. Espaços que são gratuitos, né, para que as pessoas realizem suas atividades físicas. Por quê? Porque de uma forma ou de outra você estimula a atividade física. E claro, fazendo isso, você traz consigo todos os benefícios para a sua saúde, né? Mas como assim ao ar livre? Porque, gente, o cotidiano, a vida, ela já é muito suga, né? A gente diz que desgasta. Você sair de um âmbito fechado, daquilo que você já convive ao dia a dia, é bem melhor, é diferente. Então, viabiliza os aspectos para uma melhoria para esse paciente. Campanha anti-tabaco. Né? Os programas hoje estão sendo mais efetivos para com isso. Até incluso no Brasil, né, que são numerosas ações que têm por objetivo evitar ou eliminar a adição ao tabaco. Então, a gente sabe que já existem algumas leis, em algumas cidades são mais efetivos que outros, que proíbem com que as pessoas fumem em espaço coletivo, tá? Que é só liberado para aquelas que estão ao ar livre. Mas isso que é interessante, porque proporciona ações que contribuem, né, ou que evitam, que erradicam um dos hábitos que mais atentam contra a saúde, que é em relação ao tabaco. Informação alimentar que se facilita ao consumidor. Então, vocês observem que faz uns bons tempos, que os produtos alimentícios processados, eles levem a informação nutricional adequada e detalhada em relação principalmente ao aporte energético, as gorduras saturadas, os açúcares, o sal, tá? Para quê, professor? Para que os consumidores sejam os responsáveis das decisões que foram informadas sobre o que estão consumindo, tá? Então é como se fosse aquela lá, você tá vendo, você tá lendo, tá fazendo, tá comendo, por que quer? Então é mais ou menos isso. Uma coisa importante, a gente diz assim, a promoção da saúde tem 3 componentes essenciais. Como, professora? Uma boa governança sanitária, o que seria o principal, né? Que seria o requerimento de formuladores de política de todos os departamentos governamentais. Claro, né? A gente diz assim que dá prioridade a políticas com que evitem com que as pessoas se enfermem ou se lesionem. Por exemplo, política fiscal
que gravam os produtos nocivos, como o álcool, tá? O tabaco, os alimentos ricos em sal, açúcares, gorduras. Para quê? Para estimular, né? Para estimular com que as pessoas cada vez mais se toquem da real condição e da real consequência. Leis que respaldem a urbanização saudável mediante a facilitação de desplazamentos a pé, redução de contaminação do ar e da água, o cumprimento de caráter obrigatório do uso do capacete e do cinto de segurança, coisa que no Paraguai isso não é uma realidade constante. Ah, professora, não é só no Paraguai, eu sei que não é. Mas vocês vão ver que quando vocês estiverem no internato, o que mais vocês vão atender são pacientes politraumatizados, né? Principalmente o índice crescente de traumatismo crânioencefálico. Ah, por quê? Porque não se tem o hábito de usar o capacete. Isso é um exemplo do que seria uma boa governança sanitária. Educação sanitária. Em relação com que as pessoas tenham conhecimento, atitude e informação que permita elegir opções saudáveis. Como assim? Bom, como a gente já viu antes com respeito ao processo de alimentação e com relação aos serviços de saúde que necessita. Tem que ter como uma forma de estar olhando essas opções, de saber dessas opções, de poder gozar de um entorno na qual possam demandar novas medidas normativas para melhorar o processo de saúde. Certo? Ah, professora, mas então por que, por exemplo, quando a gente come um lanche, né, você vai lá numa barraquinha do seu Zé lá, e o seu Zé, claro que ele não vai ter ali a rotulação ou a descrição do produto, né? Quais são as quantidades de colesterol, quais são as quantidades de carboidrato, valor energético, valor calórico. Não vai, não vai. Mas não é isso que a gente está dizendo. Não é isso. É simplesmente o processo de você educar o seu paciente que ele escolhe aquilo que ele quer. Ah, professor, então você está querendo dizer que se o paciente é obeso é porque ele quer? Dependem dos fatos. Depende se nós estamos falando de má uso de qualidade de vida ou se nós estamos fazendo referência a um quadro, um estado patológico que realmente está relacionado com outros fatores. O que mais? Cuidados que são considerados saudáveis, né? Em relação de que as cidades têm um papel principal na promoção da boa saúde. A liderança, o compromisso em relação ao âmbito municipal são essencial para a planificação urbana saudável e para pôr em prática medidas preventivas nas comunidades e no centro de atenção primária. Gente, se eu não priorizo saneamento básico, eu priorizo o que então? Se aquele paciente ou se aquele indivíduo não tem a probabilidade de ter, né, uma água potável, eu estou dando qualidade de vida? Não. Mas é isso que eu quero que entenda. O problema é que não somos nós, né? São outros fatores. Então, uma coisa só para resumo, para que vocês não se esqueçam aí, o que a Organização Mundial da Saúde declara, que existem três pilares três pilares da promoção da saúde, tá? Mas como assim três pilares da promoção da saúde? Seria buena governança, seria cidades que são consideradas saudáveis e seria conhecimento sobre a saúde. O que seria a buena governança? Foi o que a gente disse em relação a fortalecer a governança e as políticas para que todas as pessoas consigam ter a opção saudável e acessível, criar os seus sistemas de sustentação, né? E que, claro,
isso seja algo muito propício a todos. E possam ter celulares saudáveis, que seria que criar cidades que são preocupadas em relação ao meio ambiente, que permitam viver, trabalhar, divertir em harmonia e boa saúde. E melhorar os conhecimentos e as competências sociais. Para quê? Para ajudar as pessoas a sempre estar ali, elegendo por mais opções e tomar as decisões mais saudáveis para a saúde, tá? Para a saúde, que eu digo assim, para a sua própria saúde e para a saúde da família. Isso foi uma questão desses 3 pilares de promoção de saúde que foi estabelecida na Conferência Mundial da Promoção de Saúde, isso já em Xangai, em 2016. É claro que esse modelo vem se atualizando a todos os dias, mas esses 3 pilares nunca mudaram. Ok? E o que seria a promoção da saúde e na atenção primária? Equipe básica de saúde em relação à escala comunitária, que seria o encarregado de liderar as ações de promoção e educação para a saúde. Um instrumento que facilita sua labor seria a análise da situação de saúde, na qual nós teríamos uma identificação e uma priorização, com participação comunitária em relação aos problemas que afetam a saúde da população. Tá? Então, a gente sabe que a equipe básica de saúde é a equipe responsável para fazer essas ações de promoção e de educação para a saúde. Isso em relação à nossa atenção primária, tá bom? E isso, claro, seria importantíssimo, por quê? Porque nós precisamos nesse meio trabalhar com a participação comunitária. Então, o que eu quero da aula de hoje, que vocês não se esqueçam, o que seria o processo de distinção entre o que seria a prevenção e a promoção em saúde. O que é prevenção e o que é promoção? A prevenção, ela busca diminuir a incidência dos problemas de saúde, reduzindo o impacto dos fatores de risco. E a promoção, ela busca o bem-estar individual e coletivo, controlando os fatores determinantes da saúde. Então, se eu penso em prevenção, eu vou pensar em quê? Evitar a aparição da enfermidade, reduzir os problemas de saúde, reduzir os fatores de risco. E se eu penso em promoção, eu vou pensar em fatores, né, que atuam sobre determinantes de saúde e desenvolver condição pessoal, ambiental e políticas que favoreçam ou que sejam favoráveis para a saúde. É isso que vocês têm que saber. Não são situações iguais. E prevenção é uma característica, né? É o que a gente busca. Nada mais que diminuir a incidência dos problemas de saúde. E para que isso aconteça, eu preciso reduzir o impacto dos fatores de risco. Ao contrário da promoção, que é enfocar a buscar o bem-estar do indivíduo, seja ele de forma individual e seja ele de forma coletiva. E, claro, controlar fatores determinantes da saúde, tá? Isso eu quero que vocês saibam hoje da nossa aula. Prevenção. O que seria a prevenção da enfermidade? Nada mais é que uma estratégia da atenção primária, enfocada em atenção primária, e que, claro, faz efetiva na atenção integral das pessoas. Então, a gente diz que a prevenção considera o ser humano desde uma perspectiva biopsicossocial e interrelaciona a promoção, a prevenção, o tratamento, a reabilitação, a reinserção social com as diferentes estruturas e níveis do Sistema Nacional de Saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a prevenção é toda medida destinada não somente a prevenir a aparição da enfermidade, tá?
tais como o que seria redução dos fatores de risco e também de deter o avanço e atenuar suas consequências, uma vez que já foram estabelecidas. A prevenção da enfermidade é a ação que se emana dos serviços de saúde e que considera os indivíduos e as populações, né, que são expostas a fatores de riscos identificáveis, que são aí com frequência associados a diferentes condutas de riscos dos indivíduos. Então, gente, a gente fala em relação a isso que é de suma importância, tá? Então, o que é da atenção primária, o que seria ele ter maior atenção primária, ele ter maior prevenção. A gente sempre vai bater em cima disso. Bom, o que seria a modificação dessas condutas de risco, que constitui uma das metas primordiais da prevenção da enfermidade? Então a gente para e pensa, a modificação de condutas de risco constitui uma das metas primordiais da prevenção da enfermidade. Qual é o ponto importante? É lembrar de fator de risco. Por quê, doutora? Porque fator de risco é qualquer exposição, condição ou característica que esteja associada a uma maior probabilidade de desenvolver uma enfermidade. E isso a gente sabe que fatores de risco são consideráveis não modificáveis, a idade, o sexo, ou modificáveis. Quer dizer que são suscetíveis a mudanças, tá? E isso é claro que a gente vai trabalhar na prevenção primária. Como eu digo, na próxima aula a gente vai falar muito de prevenção. E até o ponto que a gente consegue eliminar ou conseguir um descenso importante da exposição do sujeito a eles. Rapidinho, gente, antes disso, né, monitoria disso. Antes disso, eu recebi uma mensagem aqui, né, que das aulas serem em espanhol e não serem em português. Eu não estou fazendo uma ofensa ao país da onde eu me formei, ou da onde eu aprendi, ou da onde eu sou o que eu sou. Jamais. É porque eu acho que os meios de se expressar, os meios de comunicar com você está um pouco tão complexo quanto que a grande maioria a gente sabe que são alunos brasileiros e a outra maioria são alunos que são paraguaios, mas isso não é uma forma de eu ofender a ninguém ou coisa e tal. Mas a gente pode sim mesclar. O espanhol sim aprende praticando, né? E eu não desrespeito ninguém em nenhum momento em relação a isso, tá? Só para deixar muito clara essa situação. É que talvez uma ferramenta muito mais fácil de compreensão ao início seria essa. E como você já tem outros docentes que dão aula em espanhol, que são paraguaios, talvez não teria o problema, não haveria problema, eu que sou brasileira, dar aula em português, tá? Não sei o que vocês pensam em relação a isso, mas eu não estou aqui de forma nenhuma. Eu sei que tem paraguaias na sala, elas mesmas não falaram nada da minha pessoa, mas me pido desculpas si es que estoy hablando en portugués, pero yo siempre penso que a gente precisa estar aqui para abranger tudo e qualquer coisa, e nós somos países irmãos, onde não é uma falta de respeito, senão que como outros docentes dão aula em espanhol, talvez eu não veria o problema de dar aula em português, tá? Mas é só por isso. Até porque até agora ninguém veio falar para mim, Mari ou doutora Mari, você para com isso que... né? Para com isso que você está errada. O que a Carlota disse, ela é paraguaia. Eu digo assim, eu peço desculpas porque não é uma afronta. Eu sei o espanhol, eu aprendi até o Guarani, mas por minha pessoa, né? Então, assim, como vocês têm outros docentes que são paraguaios, eu não veria problema, né?
a gente tenta. Mas, assim, é um esforço que cada um faz, né? E eu sou muito agradecida ao país na qual me ensinou tudo e que eu sou grata. E jamais que é por essa forma de eu não falar espanhol que eu não vou estar respeitando. Não, não é uma forma de desrespeito, pelo contrário. Tanto que eu tenho muito orgulho de ter formado aí. Mas como ninguém da faculdade veio brigar comigo ainda, eu acredito que não tenha problema. Bom, então em relação a isso, a esses fatores de risco, né, na qual a gente trabalha bem e focado, o tema é isso aqui, tá? Isso aqui eu acho que eu já até mostrei para vocês, mas algo que vocês vão aprender muito em relação à história natural da enfermidade. Como assim, professor? O que é tratado na prevenção primária, o que é tratado na prevenção secundária e o que seria tratado na prevenção terciária? Como eu expliquei para vocês que existe a história natural da enfermidade, onde eu tenho período pré-patogênico, período patogênico e período pós-patogênico. E isso está relacionado, né, ao que a gente tem o indivíduo sendo o centro de tudo, e esse indivíduo, ele correlaciona ao agente, ao hóspede e ao ambiente. E, claro, dependendo da exposição desses fatores, o que vai levar a uma fase clínica, uma fase subclínica. Como, dependendo do que for, ou do processo que for, da contaminação que for, da exposição, podemos ter cândida tissulares, podemos ter signos e sintomas, e, claro, isso pode seguir a um padrão de não atenuar uma fase clínica até então e ficar numa fase subclínica, ou progressar realmente para uma fase clínica, onde a gente tem com que esse paciente apresenta danos e sequelas e chega à questão da convalescência. Seria lá para iniciar, onde nós temos a morte desse paciente ou o processo de recuperação. Há um outro ponto, que seria um ponto muito importante, nós temos no período pré-patogênico a questão da prevenção primária focada em promoção da saúde e medicina preventiva, que é o que mais fazemos aqui em medicina da família. E a prevenção secundária seria aquela onde nós temos o estabelecimento de um diagnóstico precoce de um tratamento oportuno. E claro, um fator que para mim é muito importante, consideração máxima isso, é o processo de reabilitação, que seria a reabilitação física e psicológica. Isso é muito importante, tá? Professora, por que física? Porque se um paciente apresenta uma patologia de base, uma patologia crônica, uma patologia degenerativa, eu não só necessariamente preciso me preocupar da questão física, senão que psicológica. Porque o psicológico atrapalha na recuperação física. Então, o que vocês precisam saber do modelo de prevenção em relação primária, secundária e terciária é que, na primária, nós enfatizamos a promoção da saúde e a medicina preventiva. Na secundária, o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno. E na terciária, seria o processo de reabilitação física e psicológica. Isso seria o mais importante de todos os fatores, tá? Isso é só para que vocês lembrem do que eu já comentei em aulas passadas sobre a história natural das enfermidades. Então, como a gente fala em prevenção primária, é conjunto de atuação dirigidos a impedir a aparição ou diminuir a probabilidade de padecer de uma enfermidade determinada, né? Tem como objetivo principal diminuir a incidência. E esse grupo de atividade de prevenção primária, geralmente a gente desenvolve no período conhecido como pré-patogênico, período antes do início dos estímulos induzidos por fatores etiológicos que provocam a enfermidade, antes de qualquer questão em relação a signo e síntoma.
E, claro, a nossa prevenção primária, ela inclui medidas inespecíficas e também específicas de proteção à saúde. Claro que as medidas inespecíficas são consideradas gerais, caráter mais amplo, que não visam somente a proteção do indivíduo ou de seus coletivos contra alguma enfermidade especial. São ação de forma geral que abrange a promoção da saúde, tá? Isso é importante. Como a gente diz, um ginásio ao ar livre, a criação de áreas mais verdes, tudo que propicie a uma melhoria de qualidade de vida do nosso paciente. Então, né, seria um exemplo, educação sanitária, entornos saudáveis, escolas saudáveis, municípios saudáveis, estilo de vida saudável, luta contra o tabaquismo, exercício físico, convivência pacífica. Isso seria um exemplo de modelo de prevenção primária. Tá? Medidas que são específicas. Aí a gente diz que são as medidas que estão dirigidas a um problema de saúde em particular ou uma enfermidade específica, como imunização. Tá? Imunizar. Isso seria algo muito específico, mas é uma medida de prevenção primária. Prevenção secundária, nós temos aí... O professor? Oi. No caso do, por exemplo, que a gente está convivendo, o surto da Covid, já não seria uma prevenção primária, né? É porque aí nós estamos falando de um processo pandêmico, né? Uhum. De algo que já está estabelecido e instaurado, né? Então, nesse caso, não entraria como imunização primária, então. Entraria a nível de contexto, porque não deixa de ser uma prevenção primária. Sim, mas nesse caso que a gente está vivendo nesse surto, nessa pandemia. Você diz referência a quê? Não, eu falo assim, porque, por exemplo, vamos falar que a gente está fazendo uma prevenção, né, de algum outro tipo de doença, outra patologia, né? Um sarampo, uma poliomielite, essas coisas. Entraria como imunizações, aí no caso, primárias. Nesse caso, dessa alta pandemia, entraria também como primário? Essa que é a minha pergunta. Então, a nível de contexto, é isso que eu estou dizendo, entraria sim. Porque por mais que foi algo pandêmico, né, algo que estourou, tipo, momentaneamente, é uma forma de prevenção primária, porque a imunização é uma medida específica, que ela está dirigida a um problema de saúde ou uma enfermidade específica, igual diz aí. Né, por mais, né, da questão global que a gente está passando. Né, no contexto do que seria a prevenção primária. Tá, entendi. Obrigado. Tá? A prevenção secundária, gente, nada mais é para deter a evolução da enfermidade, certo? Ou seja, situações e atuações que estão na fase pré-clínica. Mesmo quando eu tenho ali os sintomas e os signos que talvez não sejam aparentes, mas existem em estado embrionário ou subclínico, tá? Então, o que acontece? A gente tem aqui, na prevenção secundária, reduzir a prevalência da enfermidade em relação ao núcleo fundamental. Como assim, professora? Programas que são programas de screen, cribado, detecção, tudo entraria. Uma prevenção secundária efetiva, que é o que a gente realiza, o Papa Nicolau. Mamografia, a toma de pressão arterial nas consultas. A gente faz o quê? A gente tem a possibilidade de chegar a uma, como é que eu posso dizer assim, a um diagnóstico precoce e, claro, um tratamento oportuno. Mas isso a gente tem o quê? Uma detecção precoce desse processo patológico. E aí, claro, a gente trabalha em cima de todas as medidas que são necessárias para impedir o processo de progressão. Então, isso é importante. Tá? A prevenção secundária nada mais é deter a evolução da enfermidade.
por situações, por meios, por ações que são desenvolvidas na fase pré-clínica. Ok? Isso é muito importante. A terciária, a gente diz que são todas aquelas atividades que são dirigidas à reabilitação de uma enfermidade, que já foi previamente estabelecida, tá? Aqui vale lembrar que a enfermidade está presente, ela apresenta signos e sintomas. Aqui, por exemplo, eu posso ter uma paciente que ela pode apresentar uma vaginose, ou não só a vaginose, mas alteração do coelho uterino, presença de células atípicas, mas até então ela não tem signos nem sintomas. E aqui não, a gente está falando aqui um exemplo de uma fisioterapia motora para recuperação dos membros de um paciente que sofreu uma sequela de um acidente vascular cerebral, ou uma reintegração socioeconômica, ou acupuntura para alívio de dor em um paciente que apresenta síndrome pós-poliomielite. Tudo o que seria em relação ao processo de reabilitação de uma doença, tá? E aqui vale lembrar que nós estamos falando de uma doença que foi previamente estabelecida. Aqui a enfermidade se faz presente, com signos e sintomas. E tem também, gente, a prevenção quaternária. Como assim, professora? São todas as medidas que foram adotadas ou que são adotadas para identificar um paciente em risco de medicação excessiva, ok? Para proteger esse paciente de intrusão médica adicional. E, claro, sugerir intervenções eticamente corretas. Então, o excesso de tratamento, o excesso de rastreamento, excesso de exame complementar, medicalização do fator de risco. Então, aqui, a gente fala de prevenção quaternária e ela está relacionada ao risco de enfermar por um processo de uma iatrogenia, ou abuso de intervenções que favoreçam o diagnóstico terapêutico, né? Então, aqui, por exemplo, o abuso excessivo de medicamentos. Nossa, eu fui no médico e ele me passou tanto remédio, mas, gente, para quê? Então, isso existe também a prevenção quaternária, tá? Não é tão comentada? Não. As outras são mais comumente conhecidas, mas aqui a gente também fala de prevenção quaternária. Então, pense, a prevenção, independente se ela é terciária, se ela é secundária ou primária, igual diz, universal, seletiva e indicada. Isso eu acho muito interessante. Universal, seletiva e indicada, não importa. A gente fala de antecipar a um feito, impedir com que ocorra, tá? Então, a gente diz em relação a toda e qualquer medida e técnica para evitar a aparição de toda e qualquer enfermidade. Então, não esqueçam, prevenção primária a gente considera universal. Prevenção secundária a gente considera ela de forma seletiva. E a prevenção terciária é uma prevenção considerada indicada, tá? E aí você já bateu o martelo, já sabe o que é, você vai em cima do problema. Então, isso é o que é importante saber, a diferença de prevenção e promoção. E que nem sempre são fatores que a gente pode dizer assim, que está completamente associado, tá? Ah, gente, isso daqui... Ô, professor, Oi. uma outra pergunta. Mas Claro. no caso, essas campanhas, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul, essas campanhas que fazem, elas não entrariam como prevenção primária? Elas entram sim como prevenção, mas é mais um processo de educação para a saúde, que não deixa de ser o que? Uma prevenção. Mas então, é que eu sempre entendi como se fosse uma prevenção primária, porque não no caso secundária, seletiva. Mas como assim secundária? Eu não disse não. Por exemplo, você vai fazer uma campanha do Outubro Rosa, aí você vai lá disponibilizar, no caso, né, o Papa Nicolau, ou uma mamografia, essas coisas assim. Mas isso, a professora que falou que entraria como secundário. Eu sempre entendi como entraria prevenção primária nesse caso. As ações do meio são secundárias.
A mamografia é secundária. O Papa Nicolau é secundário. Mas a ação em si entraria como primário. A ação de você mostrar às mulheres o que seria o câncer de mama, como a gente pode fazer o diagnóstico precoce de um câncer de mama, é uma prevenção primária. Só que a prevenção secundária seria o que nessa questão? A mamografia, o Papa Nicolau. Você associaria na mesma campanha, no caso, as duas, então, tanto a primária quanto a secundária. É por isso que eu estou dizendo, a prevenção, ela entra como uma forma de educação para a saúde. E claro que também é uma forma de você promover a saúde. Ok, entendi. Eu não sei se você concordou muito, que pelo seu jeito não concordou. Não, eu entendi. É que assim, eu para mim, antigamente, eu pensava que ela entraria todos como primária, mas eu entendi que no caso, a ação de você estar propagando uma campanha entraria como primário. Só que os procedimentos ao decorrer dessa campanha entraria como secundário, não seria isso? Olha aqui, quando eu falei de prevenção primária, eu disse que eu tenho medidas inespecíficas, que são medidas gerais, tá? São medidas que vão visar a proteção do indivíduo. Então, quais seriam essas medidas que a gente disse bem aqui, ó, medidas inespecíficas gerais? São essas aqui. Educação sanitária, entorno saudável, escola, tudo isso aqui, né? De forma específica, eu dei um exemplo, a imunização, que estão destinadas ao problema de saúde, em particular a uma enfermidade específica. Só que você, ao exemplo, em relação a uma prevenção secundária, você deter a evolução de uma enfermidade, ou até mesmo achar a enfermidade sem até mesmo que o meu paciente apresente signos e sintomas. Por isso que o Papa Nicolau, por isso que a mamografia, a toma da pressão arterial, ela entra como uma prevenção secundária. Não sei se ficou claro. Não, ficou, agora eu entendi. Por isso que a gente diz promoção e prevenção, são duas coisas que andam juntas, né? E que para que isso ocorra, a gente precisa também ter educação para a saúde. Doutora? Oi? Tá me ouvindo? Então a gente pode dizer que a primária seria uma pré-clínica e a secundária já entraria na clínica, nos exames, para detectar detecção precoce ou a detecção de qualquer enfermidade que esteja tendo surto ou qualquer enfermidade mesmo, né? Isso, por isso que esse quadro aqui da história natural da enfermidade, ele traz aqui a nossa prevenção primária no período pré-patogênico. E a prevenção secundária no período patogênico. Onde dentro da prevenção secundária eu tenho o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno. Entendeu? E na prevenção primária tem a promoção da saúde e a medicina preventiva. Perfeito, doutora. Entendi. Tá bom? Certo? Isso aqui, gente, na realidade, porque foi do outro semestre, eu acabei que nem tirei aqui, mas uma das coisas que a gente tem muito enfatizado, e que vocês podem reparar, eu também enfatizo muito, é em relação ao cuidado da saúde mental. Tá? É uma das coisas que a gente tem dado muita prioridade, e é muito notório como a saúde mental interferencia em vários padrões, em várias alterações, e que muito comumente, se o meu paciente ele está com a sua saúde mental, ou seja, tem o seu restabelecimento, ou ele está em equilíbrio, dificilmente ele vai desenvolver um quadro patológico, na grande maioria das vezes. Então, isso aqui é só para lembrar vocês que, às vezes, a gente fala muito só de hipertensão, a gente fala muito só de diabetes, a gente fala muito só de a doença sexualmente transmissível, mas a gente esquece de algo muito importante, que é a saúde mental. Tá? Eu vejo como um fator muito prioritário. E gostaria também que vocês observassem. E é claro, né,
Vocês sabem que hoje o que mais se comenta é a prevenção de uma enfermidade específica e não esquecer aí que quando se trata de limpeza, proteção contra vírus, seja o uso de tapa-boca, seja o uso do álcool em gel, seja o uso disso, seja o uso daquilo, nada mais é uma forma de prevenção, tá? E claro que a gente diz que promoção e prevenção são os padrões fundamentais para um bom exercício na medicina familiar e na medicina comunitária, que acabam que de uma forma direta englobam a saúde pública. Alguma dúvida? A gente Doutor, pode... pode falar. Gostaria de fazer um comentário a respeito do que a senhora falou sobre a questão de que muitos desses fatores eles são ligados à política, né? E a unidade da política seria o quê? O cidadão. Então, quando a gente fala que não depende muito da gente, é porque depende de toda a cidadania, de toda a população, e não apenas da classe médica. Precisa da cooperação de toda a sociedade. E claro que os líderes políticos, os governantes políticos, eles devem dar o exemplo. Mas eu vejo que é uma questão de toda a sociedade mesmo, que precisa abraçar essa causa, né, de promover a educação saudável. A gente diz, Henrique, que tudo que está, às vezes, ao nosso meio, ao nosso alcance, ao nosso mérito, a gente faz. Mas, infelizmente, existem algumas coisas que não nos favorecem, né? E, infelizmente, eu não sou uma pessoa que eu gosto de tratar de política, mas a gente sabe que isso está implicado diretamente, principalmente em relação à saúde. Com certeza, com certeza. Anderson? Pessoal, conseguiram entender? É bem tranquila a aula, né? Falar de prevenção e promoção, a gente vai falar mais sobre isso, mas há um princípio simples, né? Como a gente disse, se eu fosse entrar em outros méritos, a gente teria que comentar até aqui de questão política, né? E a gente, claro, que não vai fazer isso aqui, porque vai gerar um caos comunitário. E eu não quero caos comunitário de forma alguma. Tá bom? Meus queridos, muito obrigada. Vocês tenham aí um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Mirna, meu coração, e acho que a Carlota também, né? Muitíssimas graças. Como diz, a gente tem que misturar tudo